Paz seja convosco, meu irmão. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Lucas e eu vim trazer mais uma palavra do Senhor para o seu coração, amém? E a palavra que eu quero trazer hoje é com o seguinte tema: Viva em Espírito. Está lá em Romanos 8, do 1 ao 6. Mas antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que quando eu postar vídeo aqui, você possa receber, amém? E você possa ser edificado pelo Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos lá, né? A palavra que eu vou ler hoje, como eu disse, está lá em Romanos 8, do 1 ao 6, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Amém? Você que pode, feche seus olhos aí e vamos orar antes de iniciar essa palavra. Amém? Senhor Deus poderoso, Deus majestoso, nesse instante eu te peço, Pai, que a Tua presença possa derramar sobre nós, ó Pai, e que o Senhor, meu Deus, possa falar ao nosso coração através desta palavra, que possamos ser tocados, que os Teus filhos possam ser tocados pela Tua palavra, e que nós possamos viver, como a Tua palavra mesmo disse, em espírito, adorando, exaltando e buscando a Ti. Obrigado por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vemos nesta passagem onde Paulo nos conta que graças a Jesus se entregou na cruz por nós e a Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, não podemos ser condenados pelo pecado, porque a lei do pecado ela foi condenada através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por amor a mim e por amor a você. Mas isso, se nós nos arrependemos das nossas falhas e se nós decidimos viver em espírito, viver para Cristo. E Paulo, ele inicia esta palavra dizendo que para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, mas não só cremos, mas sim obedecemos a sua vontade e vivemos segundo o Espírito, não somos condenados. E o que é viver segundo o Espírito? É quando nós deixamos de fazer aquilo que queremos, largamos de andar pelos caminhos que nós queremos e decidimos viver para Cristo, e decidimos viver em Espírito. Deixamos o Espírito Santo nos guiar e servimos a Deus de todo o nosso coração, nos tornando verdadeiros cristãos. Isto é viver em Espírito. E continuamos dizendo que através de Jesus, do Espírito de vida de Deus que habitava em Jesus, nós somos livres da condenação da lei do pecado, da condenação de morte, da lei do pecado. Graças a Jesus, do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O que parecia impossível, olhando para a lei do pecado, se tornou possível, que é o que? O perdão. O perdão se tornou possível em nossas vidas, porque se fôssemos olhar pela lei do pecado, não havia mais sangue de animal algum que poderia ser entregue para que os nossos pecados fossem perdoados, pois o povo naquela época já tinha pecado muito. Portanto, Deus teve compaixão de mim e de você, entregou o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito em semelhança da carne do pecado, para que pudéssemos ter relacionamento com o Pai
e viver em espírito e ter a oportunidade de sermos salvos. Jesus nos amou tanto que se entregou por nós sem mudar de ideia. Ele poderia, porque ele é santo, ele não precisava daquilo, mas ele nos amou primeiro e se entregou na cruz por amor a mim e a você. E muitos já foram ingratos ou são ingratos, porque Deus nos deu a oportunidade de vivermos em espírito, de servir a Ele, de termos a oportunidade de sermos salvos. Porém, muitos não aproveitam esta oportunidade e decidem continuar vivendo na carne, fazendo a vontade, infelizmente, de Satanás, porque viver na carne é viver fazendo a vontade de Satanás. Mas Deus, Ele é misericordioso, e a tua misericórdia dura para sempre, assim como o salmista diz. E graças a Ele, que é misericordioso, temos a chance de sermos salvos, de sermos perdoados pelos nossos erros e sermos salvos. Termos a nossa salvação. Portanto, não fique brincando com Deus, porque um dia pode ser tarde, infelizmente. O que eu quero dizer com isso? Não continue na carne. Se você tem a oportunidade hoje de viver em espírito, de aceitar Jesus, viva em espírito. Não continue vivendo na carne, porque um dia pode ser tarde. E para a gente concluir isso, é uma palavra bem rápida, não é muito longa, extensa, mas eu quero falar para você: queira viver para Cristo Jesus. Viver em espírito, servindo a Deus de todo o coração. E não vivendo na carne, porque como a própria palavra diz, aqueles que vivem em espírito têm a vida e a paz. Porém, aqueles que vivem na carne têm a morte. A justiça do Senhor cairá sobre eles um dia. Porém, ainda há esperança, ainda há tempo de você, de quem está vivendo na carne hoje, viver em espírito, porque Deus é misericordioso para nos perdoar, e apesar dos nossos erros, Ele nos ama muito, mas não ama nossos pecados. Então se entregue para Jesus e viva espírito e não na carne. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. E perdoe por eu estar gaguejando aqui, sim. Mas eu creio que logo isso vai passar. É porque eu tô começando agora. Eu espero que você possa me perdoar por estar gaguejando, tá bom? Mas que Deus te abençoe e que você fique com essa palavra no seu coração, amém? Que você possa ter sido edificado pelo Espírito Santo e que você possa viver em espírito, adorando ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra no seu coração e Deus te abençoe.